Mais de 50 vítimas humanas em um período curto de tempo. Um leão sedento por carne humana envolto em relatos ligados à magia antiga fez com que essa situação fosse nomeada como sendo o maior conflito entre humanos e animal catalogado no século XXI. Dono de uma aparência distinta e altamente feroz, Osama assinou seu nome na história da Tanzânia graças ao sangue derramado por dezenas de suas vítimas. Esse é o Ordinário Selvagem, e hoje você vai conhecer a história do leão Osama, um predador voraz que foi considerado o mais feroz devorador de homens até o momento. Então, clique logo no botão do like e se ainda não é inscrito, considere se inscrever e ficar por dentro de tudo. Ainda não conhece nosso clube de membros? Clique no botão Seja Membro aqui embaixo e veja as vantagens que estão esperando por você. Clique no like e vamos nessa! 2002, região de Rufiji, Tanzânia, África. A região de Rufiji, na Tanzânia, abriga o mais longo rio do país, com cerca de 600 quilômetros de extensão. Esse rio abastece cidades, mas também leva a vida a uma série de tribos locais e sustenta uma diversificada fauna em meio a planícies e montanhas. A pesca é o principal meio de vida de algumas aldeias que existem ali. Esses povos aprenderam a conviver em paz com a área selvagem, respeitando o espaço de cada um e desfrutando do que a mãe natureza os oferece. Porém, toda a paz pode ser interrompida, principalmente quando um grande felino no auge da sua juventude decide mirar seu radar de caça para nós, seres humanos. Tudo começou quando o mais experiente e bem-sucedido pescador de uma das aldeias deu as costas para os seus irmãos de profissão e foi cegado pela ambição. Na aldeia de Moacene, a população vive da pesca, tanto para o seu alimento como para o seu sustento financeiro, pois parte do que é pescado é vendido nas cidades próximas ou usado como moeda de troca nas outras aldeias. Um dos pescadores dali sempre se destacou dos demais. Ele pescava um volume muito maior, o fazendo ter um retorno financeiro superior. Em certo momento, esse pescador não quis mais dividir seus truques de pesca com seus companheiros, pois o desejo dele era prosperar sozinho. Alguns garotos, filhos de outro pescador, souberam disso e rasgaram as redes do homem egoísta na intenção de prejudicá-lo. Esse pescador, que teve suas redes rasgadas, sumiu da aldeia, e boatos de que esse tal pescador teria viajado para procurar uma vingança através de magia. A história era que o tal pescador teria ido se encontrar com um xamã que praticava uma magia antiga chamada Mizungo, que converteria o espírito humano a uma besta fera, para que ele atacasse seus inimigos e se vingasse. Acontece que na mesma época, um jovem leão nômade começou a ser visto na região, e os moradores da aldeia de Moacene acreditaram que era o pescador transformado em animal para executar sua vingança, principalmente quando o primeiro ataque aconteceu. Na manhã de 27 de agosto de 2002, os homens estavam à beira do rio, se preparando para mais um dia de pesca. Era bem cedo e a maioria deles já estava em seus barcos, se encaminhando para a área correta onde lançariam suas redes. Sukani, um jovem pescador que estava aprendendo a profissão, estava atrasado para o seu ofício. Enquanto ele se preparava para entrar em sua pequena embarcação, os pescadores, já dentro do grande rio, avistaram um leão bem atrás de Sukani e começaram a gritar para avisá-lo, mas não deu tempo, pois o felino pulou bem em seu pescoço antes mesmo dele se virar para ver o animal. Sukani foi abatido ali mesmo, bem à vista dos demais pescadores e arrastado para a mata. Alguns dos homens que viram a tragédia foram à procura do leão, mas só encontraram os restos mortais do amigo. O segundo ataque foi poucos dias depois, em 31 de agosto de 2002. Dessa vez, a vítima foi uma mulher. O banheiro, na maioria das aldeias, é afastado das casas. Assim, a higiene é mantida em locais onde não há saneamento básico. No fim da tarde do dia 31 de agosto,
O marido e filhos da mulher perceberam que já haviam algumas horas que ela tinha falado que iria ao banheiro, porém não tinha retornado. Preocupados com a segurança dela após o primeiro ataque, eles saíram para procurá-la. Infelizmente encontraram um rastro de sangue que os levou até a parte de trás do local que é usado como banheiro. Lá, o corpo da mulher foi encontrado com marcas de garras e parcialmente comido. Mais um ataque fatal tinha acabado de acontecer. Os dois ataques ocorreram durante o dia, o que reforçou ainda mais a crença de que tal leão era, na verdade, o pescador desaparecido envolto em feitiços de magia mizungo. Pois leões caçam à noite e não durante o dia. O fato de ninguém ter escutado os gritos da mulher colaborou ainda mais para a história sobrenatural que pairava o lugar. Mais ataques ocorreram durante os meses seguintes. A maioria deles durante o dia, quando os aldeões não tinham como parar suas vidas para se protegerem da fera. O leão foi chamado de Ozama, por eles acreditarem que tal nome carregaria uma conotação negativa. Tudo indicava que Ozama tinha observado cuidadosamente o dia a dia daqueles humanos antes de atacar. Assim, ele sabia exatamente quais locais tinha menor movimentação humana e em quais períodos, tanto do dia como da noite, ele teria mais chances de sucesso. Dessa forma, o leão se deliciou com um farto banquete por meses. As crianças do local andavam cerca de 6 quilômetros, quase todos os dias até a escola mais próxima. Mas, com 3 ataques mortais na mesma semana no trajeto feito para a escola, as aulas foram suspensas até que o problema fosse resolvido. Outro ataque fatal que ficou marcado na memória foi o do chefe da aldeia, um ancião muito querido pelos moradores. Durante a noite, as fogueiras estavam acesas, junto com tochas nas janelas e muita vegetação espinhosa em torno das casas. Tudo isso para evitar que Ozama entrasse nas residências. Em uma das noites, já no ano de 2003, o chefe da aldeia saiu sozinho de sua cabana à noite para entoar cânticos de luto em homenagem às vítimas que Ozama tinha feito só naquele mês. Entre elas, um sobrinho do chefe daquela aldeia. Mas o barulho dos cantos chamaram a atenção do leão, que caminhou silenciosamente pela noite e abateu o ancião. Os pescadores que iam às cidades vender os peixes avisaram as autoridades locais, porém foram ignorados por mais de um ano. Cerca de 300 tanzanianos perdem suas vidas anualmente por ataques de animais, entre eles leões, hienas, elefantes e crocodilos. Talvez tenha sido por isso que as autoridades demoraram a perceber que a situação da aldeia de Muacene se tratava de ataques em série e não isolados ou acidentais. Ozama era um felino com uma fome insaciável, um demônio em forma animal que via os seres humanos como sua única e exclusiva fonte de alimento. Quando o número de vítimas chegou a 40, foi anunciado que as autoridades enviariam um caçador especializado em devoradores de homens para tentar solucionar o problema, mas isso demorou algumas semanas, tempo suficiente para Ozama fazer mais vítimas. Quando o caçador chegou na aldeia, ele permaneceu lá por 7 dias e nenhum ataque ocorreu. O homem residia em uma cidade um pouco mais distante, cerca de 160 quilômetros dali, e ficou de voltar apenas no mês seguinte para ver se o leão tinha sumido ou atacado novamente. Nem preciso dizer que Ozama se alimentou de forma farta mais algumas vezes. Quando o caçador retornou um mês mais tarde, ele traçou um plano. Foi construído 2 bases em cima de árvores em 2 locais distintos da aldeia, onde os moradores se alternavam em escalas de vigias, durante o dia e durante a noite. Caso algo fosse avistado, um apito seria tocado e o caçador entraria em ação. Em janeiro de 2004, bem no meio da tarde, o vigia da parte norte viu um grande felino se aproximando. Ao soar o apito, o caçador correu e tomou ciência da situação. Porém, já era tarde demais. Ozama tinha mordido o pescoço de uma senhora
que infelizmente sangrou até perder sua vida. O leão fugiu, escapando dos tiros do caçador. Mais um mês se passou e em fevereiro de 2004, o leão voltou à aldeia. Mas quem estava de vigia nesse dia era o próprio caçador. Era início da manhã, o sol estava nascendo no horizonte quando uma silhueta enorme foi avistada. Era Osama e ele estava faminto. Com um único tiro de rifle, o leão foi abatido e a crença de que ele era o pescador envolto a uma magia vingativa foi desfeita rapidamente, pois quando o caçador verificou o corpo, pareceu que o leão era muito jovem, cerca de 3 anos e meio a 4 anos, ou seja, ele começou a atacar a aldeia logo que saiu do bando em que nasceu para tentar conquistar o seu próprio bando. Só que rapidamente os planos do leão foram frustrados, pois um abscesso enorme em 2 dos seus dentes o impediam de caçar animais selvagens e de destronar outros leões, pois devido ao couro dos animais ser mais rígido, o leão sentia fortes dores e não conseguia lutar ou abater as suas presas naturais. Para se alimentar e sobreviver, ele mirou nos seres humanos que viviam próximos ao seu território, contabilizando assim 52 vítimas feitas de agosto de 2002 a fevereiro de 2004, sendo considerado o maior conflito entre humanos e um animal selvagem do século XXI até o presente momento. E a ponto de curiosidade, temos um vídeo aqui no canal de um crocodilo com o mesmo nome que também foi um animal serial killer. Vale a pena você conferir. Comente o que achou disso tudo e não saia desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. O seu like e sua inscrição é de graça e ajuda muito o nosso trabalho, além de você ser notificado todas as vezes que postarmos vídeos novos. Obrigado por assistir, fui!